Olá, olá, Edmo Guimarães aqui com você e eu quero falar um pouco sobre nomenclatura. Então veja bem, são inúmeras as escolas de voz, as escolas de canto. A gente tem, do lado do canto lírico, a gente tem a escola alemã, a escola italiana, a escola francesa, a escola americana. Fora do canto lírico a gente tem várias outras escolas que estão ligadas, por exemplo, ao teatro musical, ao gospel, a gente tem o rock, mas uma infinidade de outras escolas de música. Então a gente tem uma nomenclatura relacionada à utilização da voz bem diversificada. Ou seja, uma pessoa que estuda aí por um viés aí de canto de música gospel, de soul, às vezes vai ter uma linguagem bem diferente de outro que estuda rock. Por exemplo, às vezes a mesma questão, a mesma coisa, tem nomenclaturas diferentes por vários segmentos. Então a gente tem vários segmentos com linguagens diferentes. E o que você precisa fazer? Você precisa entender na sua linguagem qual é a nomenclatura mais adequada, e quando você escuta falar por outro viés, por outra escola de música, por outro gênero musical, algumas questões relacionadas à voz, identificar, conforme a sua nomenclatura que você conhece, identificar do que está sendo falado, do que está sendo mencionado, do que está sendo colocado. Isso é muito importante. Muitos professores não gostam de falar em nomenclatura, porque às vezes o momento do aluno é um momento de identificação com a própria voz, de construção da própria voz, de trabalhar o seu registro grave, o seu registro médio, o seu registro agudo, e muitos professores preferem não tocar em relação à nomenclatura para não complicar mais a vida do cantor. Então deixar ele aprender, ele entender sua voz, ele reconhecer, e depois ele vai adicionando aí um pouco o nome de uma situação, nome de outra colocação de voz, e uma nomenclatura, e por aí vai. O belt contemporâneo, que é a linha que eu sigo, o belt contemporâneo ele já é totalmente relacionado à musculatura. Então veja bem, uma nomenclatura bem conhecida é a de voz de peito e de voz de cabeça. Provavelmente você já ouviu falar nisso, voz de peito e voz de cabeça. O belt contemporâneo e também vários profissionais da área de fonoaudiologia já não estão mais utilizando essa nomenclatura de voz de peito e de voz de cabeça. Em lugar de voz de peito, a gente denomina como sendo registro denso. E no lugar de voz de cabeça, a gente nomeia como sendo registro tênue. E eu vou explicar por quê. Quando a gente fala voz de peito, parece que a voz está no peito. E voz de cabeça parece que está na cabeça. Na realidade, a voz não sai da garganta, não sai da sua laringe. Pregas vocais estão aqui na sua laringe e ela não vai sair dali. Então quando a gente ouve falar em voz de peito, é porque no registro mais grave da voz vibra toda essa região do tórax fortemente, você sente a vibração cantando, então tem essa nomenclatura de voz de peito. E quando a gente desloca a voz em direção aos agudos, a gente deixa de sentir essa vibração no peito e posteriormente essa vibração passa a acontecer na região da cabeça. Mas isso não quer dizer que a voz esteja no peito ou na cabeça. Então esse é o motivo de a gente deixar de usar essa nomenclatura, voz de peito e voz de cabeça, e passar a utilizar a nomenclatura de registro denso e registro tênue. Uma coisa importante, por exemplo, quando a gente tem a voz de peito, a gente está no registro grave, porque no registro mais grave da sua voz, a gente tem uma predominância de um músculo específico que chama TA, tireoiditenóide. Então, esse músculo está ligado à voz grave. Quando a gente começa a levar a voz em direção ao registro médio, médio agudo, esse músculo TA passa a ser predominante. E aí a gente tem um pouco menos a participação do músculo TA e começa a aumentar a participação de um músculo que chama CT, cricotireoide, que está ligado ao registro tênue. Então veja bem, quando a gente vê uma voz potente, né? O registro de peito, quando fala voz de peito, é aquela voz potente, sonora, vibrante, né? Forte mesmo. E inclusive no agudo a gente tem essa sensação desse som forte. Porém, se a gente escuta esse som no registro médio, médio agudo, não é mais voz de peito. Porque como eu falei, a voz de peito está no grave, onde a gente tem a predominância do músculo TA.
passou para o registro médio, começou a seguir em direção ao registro médio agudo e agudo, a predominância do músculo TA é menor e a de CT é maior. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter o comando do registro de voz densa e em direção aos agudos, o músculo CT, que está ligado à voz de registro tênue, é que vai esticar a voz e levar para o agudo. Então é engano a gente achar que uma voz aguda, potente, forte e firme é uma voz de peito. Se for uma voz de peito, ela vai estar saindo com muito esforço, com muito desgaste na voz, tá? Às vezes soa até gritada essa voz. No agudo, uma voz potente, projetada, firme, mas não é mais uma voz de registro de peito, e sim uma voz de registro denso com menos massa muscular. Se você não sabe o que é massa muscular vibrante, dê uma olhada na descrição desse vídeo, que ali eu relaciono outros vídeos para você, e tem um vídeo ali que chama Seu Microfone, Seu Instrumento. Ali eu falo um pouco sobre a massa muscular vibrante, ok? Então é muito importante a gente ter esse conhecimento de nomenclatura, isso facilita a comunicação entre os cantores, entre o preparador vocal e o cantor e entre outros profissionais. Tá? Isso dá um efeito muito grande numa gravação, isso facilita muito a comunicação entre as pessoas. Por exemplo, eu posso falar assim, escuta, faz aquele trecho tal em registro tênue. Não, você não fez em tênue, você fez em denso, faz em tênue. Então a pessoa na hora já sabe do que eu estou falando e vai facilitar o entendimento dela e a rapidez dela para realizar o que eu estou pedindo. Outra coisa, eu posso falar assim, tira um pouco de TA, tira um pouco de massa de TA. Isso tudo facilita a comunicação e traz rapidez de realização. Isso é muito importante no nosso momento, inclusive em gravações, né? A gente precisa de rapidez para que o negócio aconteça logo. Algumas outras nomenclaturas, por exemplo, do belting contemporâneo, só em relação à extensão vocal, ao registro de voz da pessoa, a gente tem várias nomenclaturas ali. A primeira delas é subregistro. A gente divide o registro vocal em vários subregistros. Então, só para você ficar sabendo, a gente tem subgrave, a gente tem chest voice, a gente tem legit, a gente tem cover belting, a gente tem speak, a gente tem health belting, a gente tem high belting e por aí vai, ok? Então fica a dica aí para você conhecer um pouco mais a nomenclatura do seu instrumento, que é a voz. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, que é muito importante para mim. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeo novo aí, falando sobre a voz profissional. E também dê sempre uma olhada na descrição do vídeo, ok? Grande abraço!